Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é terça, dia 4/6 e este é o seu Diário Econômico. Existiu uma esperança de parte do mercado de que a pressão que a gente viu sobre o real no fim do mês passado fosse pontual. Como a nossa moeda tinha ficado entre as de pior desempenho no final de maio, parte dos analistas via alguma forçada de barra de parte do mercado para justamente tentar marcar a taxa de câmbio de fechamento de mês para cima. É o tal do game da Petax, para quem conhece aí. Outros também salientavam ali que tinha um fluxo pontual grande de gringo de saída. Justificativas essas que, se fossem totalmente verdade, reverteriam nesse começo de junho. A gente começaria a ver um dólar mais fraco. Ontem isso foi parcialmente verdade. O dólar até cedeu bem aqui no Brasil, junto com o resto do mundo, mas para acabar fechando mais perto do 0-0 e só aqui. Ainda não dá então para saber 100% quanto que esse dólar na casa de 5,20 veio para ficar, também porque ontem as eleições mexicanas acabaram arrastando a gente junto para o lado negativo. Vestindo então o meu jaleco de especialista em México em tempo recorde, a candidata governista e vencedora das eleições e os partidos seus aliados tiveram um resultado acima do esperado, o que fez com que os investidores aumentassem a chance, inclusive, de mudanças constitucionais pelo tamanho dessa maioria, incluindo aí o risco de enfraquecerem alguns, digamos, controles e contrapesos ao forte poder do governo mexicano. E aí o peso acabou perdendo 4% no dia, moeda que, aliás, era uma das queridinhas entre as emergentes, fato que acabou amplificando o contágio em outros ativos, como o nosso, pela surpresa e o quanto isso pode ter machucado o resultado dos fundos que estavam alocados pró-México. Muito fundo, aliás, grande brasileiro, tinha posições tempos atrás a favor ali de ativos mexicanos. Outro evento que é importante comentar foram os dados americanos, dentro daqueles 3 temas que eu disse que testariam o bom humor do cenário externo no episódio de ontem. A indústria americana surpreendeu, então, negativamente, com fraqueza em quase todos os subitens pesquisados. E os novos pedidos vieram mais fracos, o que acaba sugerindo uma certa continuidade dessa tendência negativa para frente. Do lado positivo, pelo menos os custos também cederam. Quem me acompanha diariamente deve ter percebido que esse é mais um número americano que surpreende para baixo, o que é uma novidade, então, relevante das últimas semanas para o mercado. Porque os Estados Unidos eles vinham voando nos dados iniciais do segundo trimestre e agora isso virou. A projeção em tempo real do Fed de Atlanta, por exemplo, chegou a bater ali mais de 4% anualizado de projeção para o PIB do segundo tri, só que hoje esse número bateu 1,8%. Eu vinha dizendo que essa altura do ciclo econômico americano, uma desaceleração não seria mal vista. E, de fato, os juros futuros cederam bem por lá, as moedas tiveram essa valorização importante, fora o México e Brasil, né? Assim como as bolsas. Só que é importante ver também se os valuations das bolsas não vão sentir negativamente dada a velocidade de revisão desse crescimento econômico. O SP 500, por exemplo, começou a semana no 0-0, mesmo com esse price action positivo do resto dos ativos. Agora, para o dia, eu vejo 3 grandes destaques. A abertura de vagas de trabalho nos Estados Unidos, que deve continuar cedendo, de novo, né, um bom sinal. Sobre também o nosso PIB do tri passado, que eu comentei já no episódio anterior, olhando pela ótica setorial, uma conclusão que a gente chega é que as nossas estimativas aqui estão mostrando um crescimento mais puxado por setores cíclicos da nossa economia e mais disseminado, o que também é saudável. Do lado da demanda, consumo e investimentos deveriam trazer um bom avanço, com o mercado de trabalho aquecido, reajuste real do salário mínimo, pagamento expressivo de precatórios que acabam sustentando esse comportamento das famílias. A gente também tem visto o crédito impulsionando essas duas linhas, né, consumo e investimentos. E tanto o consumo aparente de máquinas e equipamentos, quanto os investimentos em construção civil têm mostrado uma boa expansão nesse começo de ano. Então deveria ser um PIB positivo e interessante nos seus detalhes. E o terceiro ponto, por fim, vem lá de Brasília, com a Fazenda prometendo divulgar às 10 horas da manhã as medidas compensatórias da desoneração da folha de salários para esse ano, e também com o Bernard Api detalhando o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária aí no meio do dia. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.